Queridos irmãos, com a graça do nosso Deus, nós estamos iniciando então mais uma quarta-feira de estudos expositivos da Palavra de Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e aqueles irmãos que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube. Que a graça de Cristo seja com todos. Hoje, meus irmãos, nós estamos iniciando então mais uma semana, mais uma quarta-feira da nossa série de exposições aqui no livro do profeta Abacuque. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus, então, no capítulo 3 do profeta Abacuque. Abramos a palavra de Deus. Mais uma vez, relembrando a todos que ainda nós estamos utilizando a nossa versão da Almeida Revista e Atualizada. Toda a nossa leitura, as nossas exposições, sejam de domingo, sejam os nossos estudos, ainda estamos utilizando a ARA. Antes de tudo, queridos, vamos fazer uma oração. Oremos. Ó Pai bendito, obrigado, Deus, por esse momento. Nessa hora, Pai, gostaria de lhe pedir que, através do Teu Espírito, o Senhor iluminasse a nossa mente, o nosso entendimento. A igreja reunida nessa noite, ó Pai, mesmo de maneira virtual, nós invocamos o Teu nome para que o Senhor nos traga luz pela Tua palavra, para que possamos compreendê-la, entendê-la e praticá-la. Abençoe aqueles que nos ouvem através da Tua palavra, Pai, através dessa exposição. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, leitura da Palavra de Deus, capítulo 3. Antes, eu gostaria de nós fazermos aqui uma recapitulação do que nós temos estudado até então. Já estamos adentrando aqui no capítulo 3 e eu creio aqui junto com hoje, mais 3 exposições, 3 estudos, nós encerramos o livro do profeta Abacuque, com a graça de Deus. Nós temos visto até aqui, nas exposições anteriores, o drama pessoal do profeta. Primeiro, o drama pessoal do profeta, que, em primeiro lugar, era o silêncio de Deus. Os pecados em Judá se multiplicavam, havia violência entre o povo quebrava a aliança, e o profeta Abacuque inquieto e angustiado, inconformado com o silêncio de Deus. Mas quando Deus responde a sua oração, a surpresa o deixa com outra aflição, e fica por conta da revelação de que Deus, então, respondendo à oração do profeta, ele usaria uma nação pagã que se levantava no cenário internacional e que seriam os instrumentos da justiça de Deus para punir o seu povo, para disciplinar o seu povo. Abacuque não esperava que fosse desse jeito. Deus disse que suscitaria os caldeus, uma nação perversa, que invadiriam a terra da promessa, onde eles estavam, para disciplinar o seu povo. Então, o drama do profeta agora, representado na sua segunda queixa, era relacionar, então, o caráter santo de Deus com esta resposta dos planos de Deus. Não só com o prevalecimento do mal entre o seu povo, mas também contra o seu povo. E através de um povo pagão mais ímpio do que o povo de Judá. Como é que esse era o drama do profeta? Relacionar isso com o caráter santo, justo e bondoso de Deus. E o profeta se põe na torre de vigia, ele espera por uma resposta de Deus. E no capítulo 2, verso 2, nós vimos que Deus responde. Diz, e o Senhor me respondeu e disse. Deus usaria os caldeus para cumprir os seus propósitos no cenário mundial, tanto com relação a Judá quanto às demais nações. Mas eles seriam, os caldeus, julgados por conta dos seus próprios pecados. Abacuque recebe a resposta de Deus em uma visão, que deveria ser registrada de modo permanente, claro e legível, sobre tábuas, com letras
bem grandes para que se pudesse ler até quem passasse correndo, porque, diz o Senhor, a visão se cumpriria no tempo determinado e ela não falharia. E como parte dessa visão que Deus dá a ele na sua resposta, Deus descortina o futuro para Abacuque. Deus lhe mostra que o pecado não ficará impune, que há um limite para o prevalecimento do mal nesse mundo e que haverá retribuições. E Deus mostra na visão ao profeta o pronunciamento antecipado do seu juízo e da queda da Babilônia. Deus mostrou a Abacuque que todos aqueles povos que um dia foram despojados e humilhados e devastados por este povo caldeu, um dia eles rirão dos caldeus com canções de zombaria. Eles não iriam escapar do julgamento de Deus. E Deus anunciou o julgamento através do profeta em 5 ais sobre os caldeus, que nós vimos a semana passada, descritos numa forma poética de canção de escárnio. Esses eram os 5 ais. É um cântico fúnebre representando o juízo que viria sobre a Babilônia. O objetivo de Deus, através do profeta, era garantir aos seus ouvintes, dessa visão, que o que Deus revelou e ordenou que o profeta registrasse iria de fato acontecer. Porque, lembrem, verso 20, porque o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Todos os povos haveriam de comparecer em silêncio diante dele, e ele julgaria. Essa visão iria acontecer. E este ponto, então, foi determinante para o fim das crises internas de Abacuque. Ele compreendeu os planos de Deus, e os planos de Deus assentaram no seu coração, e ele está em paz. Então agora o profeta, após esta revelação de Deus, após essa resposta de Deus, ele em paz, ele passa da aflição para a exultação. Ele passa da crise teológica, do drama pessoal, para a adoração, para a exultação a Deus. E é isso que nós iniciaremos vendo nessa noite, nesse estudo. O capítulo 3, vocês percebem aqui, nós conseguimos perceber, os irmãos estão chegando agora no estudo, nós estamos no capítulo 3 do livro de Abacuque. No capítulo 3, vocês perceberão aqui que o profeta ele muda de estilo literário, ele muda um pouco. Deixa eu explicar isso. Ele compõe um salmo, um poema, um hino de louvor para ser entoado, depois da resposta de Deus e da visão que Deus dá a ele. Este capítulo, então, é uma oração do profeta sobre a forma de cântico, sobre a forma de hino de louvor. É isto que é esse capítulo. Tá? É uma oração sobre a forma de cântico de louvor a Deus. A estrutura dele, dê uma olhadinha aí na Bíblia de vocês, nós veremos em 3 partes, porque ele está muito bem estruturado nessas 3 partes. Poderíamos até dividir em 4 partes por conta do tamanho desta perícope. Todavia, eu não gostaria de cortar partes no raciocínio de Abacuque. Então, nós veremos primeiro, dos versos 1 e 2 apenas, na leitura de hoje, que após ouvir a Deus, Abacuque ora a Deus. Esse é o ponto de hoje. Depois, dos versos 3 a 15, Abacuque relembra e medita sobre os feitos passados de Deus na história do seu povo. E depois dos versos 16 a 19, Abacuque então confessa sua fé em Deus e ele confessa sua esperança em Deus. Hoje, como eu disse, nós nos concentraremos nos versos 1 e 2, que é, após ouvir Deus, a voz de Deus, Abacuque ora a Deus. Vejamos então a leitura da palavra de Deus, acompanhe aí na sua Bíblia, de acordo com a tradução que estamos utilizando. Versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui a leitura do texto.
eu dividi esse texto, esses 2 versos, em 3 partes, que nós veremos aqui na oração do profeta. Primeiro tem o sobrescrito, que nós chamamos aqui no verso 1. Segundo, a reverência do profeta diante dos feitos de Deus, na parte A do verso 2. E depois a oração do profeta na parte B do verso 2. Vejamos aqui o primeiro ponto, o sobrescrito está no verso 1 aí. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Como eu disse, o que significa isso? Como eu disse, o profeta ele muda de estilo em relação aos 2 primeiros capítulos. Ele compõe um salmo, um poema de louvor a ser entoado. É isso que ele faz aqui. Vejam o último verso aqui, no verso 19 do capítulo 3, que nós chamamos de pós-escrito. O pós-escrito aqui, o último verso. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então veja aqui o verso 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 19, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O que significa isso? Ou seja, ele compõe a sua oração neste capítulo como um salmo, sob a forma de um salmo, de um hino, e o designa. Ele destina isso a um mestre de canto, provavelmente do templo de Jerusalém, para ser entoado com instrumentos de corda. Esse é o ponto aqui. Ele compõe e ele designa a esse mestre de canto para que esta oração, sob forma de hino, de louvor a Deus, ela fosse entoada com instrumentos de corda, provavelmente, como eu disse, do mestre do canto do templo de Jerusalém. Por que isso? Isso faria com que esta oração fosse cantada no templo, assim como outros poemas do saltério hebraico, assim como outros poemas. O provável, por que ele faz isso? O objetivo provável é que esta prática do canto do saltério aqui, ela sempre trazia ou ela ativava a memória do povo de Deus quanto aos feitos de Deus no passado, na vida do seu povo, que é exatamente o que veremos na próxima semana. Os feitos de Deus na história do seu povo. E esta prática aqui, ela fazia isso. Ela lembra as verdades de Deus, ela ativa a memória do povo, cantar o saltério, cantar o hino, cantar o poema de louvor. E esse era um dos propósitos aqui do profeta. Mas vem outro ponto aqui que eu gostaria, um fator importante, que eu gostaria de mencionar aqui. Abacuque, ele ouve a Deus e em resposta, então, ele ora a Deus. Isso é importante. A voz de Deus leva o profeta a curvar-se perante Deus. Isso que vemos na devocional do profeta Abacuque deveria falar conosco, irmãos, deveria falar conosco. Porque ao ouvirmos a voz de Deus pelo registro da sua palavra, sempre deveria nos conduzir aos pés de Deus em oração. Sempre. Devemos sempre nos curvar perante o confronto das palavras de Deus, perante os ditames e as promessas e a veracidade da sua palavra na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela se trata de algo que é primazia na vida do povo de Deus. Por isso, ela sempre deve nos conduzir a Deus, a comunhão bendita com Deus, ao relacionamento com o nosso Senhor. O nosso relacionamento com Deus, ele é exercitado por aquilo que nós chamamos de meios de graça, dos quais a palavra de Deus e a oração são fundamentais. Então, é importante isso. Quando o profeta ouve a voz de Deus, ele já se curva diante de Deus e ele responde a Deus em oração. Essa devocional, essa prática do profeta deve ser uma devocional constante na vida do seu povo. Exatamente como eu disse, por conta da palavra de Deus e da primazia que ela deve ter na nossa vida, e como um meio de graça que nos conduz a Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, então nós respondemos com oração, respondemos com meditação, respondemos com obediência, com santificação, com reverência diante de Deus. Então este é o sobrescrito que nós vimos. Oração do profeta sob a forma de canto, para ficar na memória do povo de Deus. Segundo lugar, aí no verso 2, nós veremos a reverência do profeta diante dos feitos de Deus.
Veja o que o profeta diz aí. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Isso, a parte A é essa. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. É muito importante isso. Alguns entendem a expressão aqui, as tuas declarações. Essa expressão está na nossa tradução, Almeida Revista e Atualizada, e ela está também um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido, na Almeida Corrigida Fiel, foi traduzido assim, e na Almeida Revista Corrigida. Está escrito, ouvi a tua palavra e temi. Então, na Ara, diz, ouvi as tuas declarações ao Senhor e me sinto alarmado. Na Corrigida Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, diz, ouvi a tua palavra e temi. Então, por conta disso, alguns entendem que esta expressão aqui, as tuas declarações, ou ouvir a tua palavra, faz referência à resposta de Deus, que vimos no contexto anterior, de que Deus, no capítulo 2, de que Deus disciplinaria Judá através dos caldeus, o que enchia o coração de Abacuque de espanto e de alarme, de reverência a Deus. E também que Deus ele iria julgar os caldeus e derramar aqueles 5 ais sobre estes ímpios. Então o profeta ele escuta a respeito dos planos de Deus, tanto da disciplina de Judá, que seria dolorosa sobre o seu povo, quanto o juízo sobre a Babilônia, e isso deixa ele alarmado. Ele percebe que Deus não deixa o pecado impune, que Deus viria contra o seu povo, Deus prometeu e Deus viria para disciplinar e punir o seu povo, purgar o seu povo por conta do seu pecado. E ele compreende isso, Deus não deixa impune o pecado, mesmo na vida do seu povo. Então ele diz, eu ouvi, Senhor, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, isso que Deus estava dizendo, na resposta de Deus a ele, que nós vimos, e eu me sinto alarmado, eu fiquei alarmado. Mas as traduções, como por exemplo a NVI e a NAA é a versão é a Ara atualizada, foi feita uma atualização da Almeida Revista e Atualizada, que eu penso que daqui a um tempo a NAA será a nova Bíblia do Brasil. Elas trazem a expressão, eu tenho ouvido a tua fama, tenho ouvido a tua fama. Muitos de nós aqui têm essa tradução em mãos agora, nesse estudo. E ela diz isso. Então, é o seguinte, tenho ouvido, Senhor, a tua fama. Então, entende-se com isso que Abacuque está aqui, essa expressão, a tua fama, ele está recordando, na verdade, ele está meditando a respeito dos feitos de Deus na história do seu povo, os feitos passados de Deus, que é exatamente o contexto posterior, que nós veremos dos versos 3 a 15. Porque a expressão aí, tenho ouvido, ela se refere aqui à mensagem dos feitos de Deus. A esta mensagem. Então, quando ele diz aqui, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado, é quando ele medita, recordando destes feitos de Deus na história. Então, ele fica alarmado, ele fica impactado na sua alma. Ele fica estupefato com a obra que Deus realizou na história do seu povo, os grandes feitos de Deus. Talvez seja isso que ele quer dizer aqui, justamente por conta do contexto do capítulo 3, capítulo em que esta expressão aqui está inserida. Então talvez seja essa a interpretação correta. E fica fácil de se compreender porque Abacuque conhecia as histórias dos feitos passados de Deus na vida do seu povo. Por quê? Porque muitos desses feitos eles eram celebrados nas festas de Israel. Muitos desses feitos eram celebrados no próprio Saltério de Israel, no livro dos Salmos. Dentre os grandes feitos históricos de Deus, por exemplo, estavam as pragas do Egito. Grandes pragas que Deus enviou sobre o Egito para que o povo dele fosse liberto. A libertação do Egito, o êxodo do Egito, a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, a maneira que Deus se revelou ao povo no Sinai, com sinais, a conquista de Canaã, onde eles estavam, a vitória sobre os inimigos de Israel, algumas de maneira poderosa, algumas de maneira inexplicável.
os livramentos históricos que Deus concedeu ao seu povo. Abacuque conhecia estas histórias. Ele conhecia essas histórias. Aliás, vocês lembram que na introdução nós postulamos aqui, no primeiro estudo nosso, exatamente em virtude desse capítulo 3 aqui, há uma possibilidade de que Abacuque tenha sido um sacerdote ou um levita que dirigia a oração no templo. Se este é o caso, então ele era um sacerdote chamado a ser profeta que tinha acesso a todo o material necessário. Ele tinha acesso ao material, aos escritos da lei de Moisés, dos registros históricos dos atos poderosos de Deus na história do seu povo, os registros da história dos reis de Israel, que nós encontramos nos livros históricos do Antigo Testamento. Então, mas de qualquer forma, enquanto Abacuque ele medita nas ações de Deus na história, ele diz: Senhor, eu me sinto alarmado. Ele é tomado em sua alma por um santo temor, por uma reverência diante da grandeza de Deus na história, do que ele contempla, do que ele sabe, do que ele ouviu, do que ele conhece a respeito do que Deus havia feito na história em favor do seu povo, as obras de Deus. E ao recordar as obras de Deus e a grandeza de Deus nos atos da história, o profeta se curva em reverência perante Deus e ele intercede a Deus. Ele é motivado a orar. Ele se humilha em oração. Abacuque não está mais em crise teológica com os métodos de Deus. Abacuque não está mais em crise. Ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra e os seus planos. Ele sabia disso. Que Deus faria tudo aquilo que ele disse que faria em relação a Judá. A sua disciplina viria sobre Judá, através dos caldeus, assim como os seus juízos. Mas ao recordar e a meditar na fama de Deus, tenho ouvido ao Senhor a tua fama. Então, o coração dele cai em reverência, se prostra diante de Deus, já que ele havia sido informado por Deus, o próprio Deus já havia revelado a ele, que, no verso 20, que ele está no seu santo templo. Deus está sentado no trono do universo, comandando o mundo e as nações, e os seus planos estão sendo executados no mundo desde o princípio. Então, diante deste sentimento de reverência, de temor, alarmado com os feitos de Deus, com a grandeza de Deus, o profeta ora a Deus. E este é o terceiro ponto. A oração do profeta está aí no verso 2. Basicamente, ele faz dois pedidos na sua oração. Dois pedidos. Primeiro, aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. E o segundo pedido é: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos para o primeiro pedido dele, diante da grandeza dos feitos de Deus na história. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Este texto aqui, queridos, mostrando o pedido de Abacuque, ele tem sido entendido por muitos como um pedido de avivamento espiritual sobre o povo de Judá. É muito importante a atenção de todos aqui. Por que tem sido compreendido como um pedido de avivamento sobre o povo? Em virtude da palavra obra aqui. Aviva a tua obra, ó Senhor. Essa palavra obra no texto se referindo então ao povo de Judá. Então, quando Abacuque diz aviva a tua obra, o que Abacuque estaria pedindo a Deus, segundo alguns aqui, é que Deus reavivasse, Deus trouxesse vida à nação de Judá, que Deus despertasse o seu povo. Ele estaria pedindo para que Deus mudasse o coração do seu povo, pedindo para que houvesse mudança completa na vida orgânica de Judá, que eles se arrependessem dos seus pecados, sendo despertados por uma ação poderosa e soberana de Deus, porque é isso que é um avivamento. É um ato soberano
sobrenatural da parte de Deus que vem sobre o seu povo, no meio do seu povo, para que eles se voltassem à aliança com Deus, à obediência aos seus mandamentos, e que Deus fizesse isso no decorrer dos anos na vida do seu povo. Então, alguns, como eu disse, têm compreendido, em virtude do termo obra aqui, como se referindo ao povo de Deus. Então, aviva a tua obra significa traz um despertamento espiritual, ó Pai, sobre o teu povo. Todavia, outros compreendem aqui o termo obra como se referindo à obra de Deus, e não ao povo de Deus. A obra de Deus, aos feitos passados de Deus na história, exatamente em virtude do contexto que nós estamos estudando aqui. Então, obras das quais Abacuque recordou, nós vimos aqui no início do verso 2, ele meditou a respeito destas obras de Deus na história e deixou ele alarmado. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Tenho ouvido as tuas obras e me sinto alarmado. Então, talvez seja esta a melhor interpretação, apesar de que nós não podemos negar a extrema necessidade que havia de um avivamento espiritual no meio da nação de Judá, assim como há necessidade de um avivamento espiritual nos nossos dias. Alguns acham que houve no Brasil, eu creio que não. Eu creio que não. A ideia e o postulado de que houve um avivamento já no nosso país é exatamente por conta da falta de compreensão do que significa um avivamento. Não houve ainda, nós esperamos e oramos por um avivamento. Mas no contexto aqui me parece que obras das quais Abacuque recordou e meditou dizem respeito ao contexto aqui. Então é isso que ele estaria dizendo. Aviva a tua obra, ó Senhor. É nesse sentido. Talvez aqui, se essa é a intenção do profeta, o que ele estaria pedindo aqui, por exemplo, foi traduzido na versão NVI. Se vocês puderem acompanhar aí, se vocês tiverem um aplicativo ou com a Bíblia Nova Versão Internacional, talvez fique melhor de acompanhar a intenção do profeta aqui. Pelo menos a NVI traduziu assim. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Veja como a tradução é diferente. Ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. E aí ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Perceberam? De acordo com essa tradução e interpretação, o que ele está pedindo a Deus aqui é que Deus realize outra vez no meio do seu povo os mesmos feitos que Deus já havia efetuado no passado e que deixou o profeta, pelo conhecimento que ele teve desses feitos, alarmado. Os atos da grandeza de Deus e da glória de Deus na história em favor do seu povo, que Abacuque havia tomado conhecimento de diversas maneiras, como nós cogitamos aqui anteriormente. Então, especificamente, ele estaria pedindo o seguinte: ó Deus, Senhor, renova as tuas obras, aquelas que fizeste no passado em favor do teu povo. Livra, Senhor, o teu povo, concede vitória ao teu povo. Não permita, ó Deus, que o teu povo seja aniquilado, assim como fizeste muitas vezes no passado, livrando o teu povo da aniquilação, da extinção por outros povos. Faz outra vez, Senhor. Repete as tuas obras, repita as tuas obras no meio do teu povo. Quantas vezes o Senhor agiu em favor do teu povo? Faça outra vez, ó Deus. Seria isso que Abacuque estaria pedindo aqui nesta oração. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. É isso que ele diz. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. É uma maneira do profeta evocar a bênção de Deus, evocar a ação de Deus na sua época e no decorrer dos anos. Que Deus se envolvesse renovadamente com Judá, assim como no passado, para que as obras de Deus fossem feitas e conhecidas, para que elas fossem manifestas em meio ao seu povo e aos povos em redor. Faze-a novamente, Senhor, e faze-a conhecida entre as nações. Faze as tuas obras. Esse é o primeiro pedido do profeta, primeiro pedido em sua oração. O segundo pedido
do profeta está aí no final do verso 2. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. A tua ira, lembra-te da misericórdia. O que ele está tentando dizer aqui? Em virtude da palavra de Deus, meus irmãos, Abacuque, ele sabia que a invasão dos caldeus era irreversível. Deus havia dito, nada poderia frustrar os planos de Deus. Indisciplina de Deus sobre o seu povo, Deus viria sobre o Judá, na sua justa ira, por conta dos pecados de Judá. Eles viriam, os caldeus, e invadiriam Judá, destruiriam o templo, a cidade, derrubariam os muros e levariam em cativeiro para a Babilônia o povo. Isso era inevitável. Deus havia avisado, Deus havia chamado o povo ao arrependimento através do ministério profético, mas o povo não se arrependeu. O povo não se voltou para Deus, o povo quebrou a aliança de Deus de diversas maneiras e Deus executaria sua promessa. A vinda de Deus seria dolorosa, porque ela viria em disciplina sobre o seu povo e depois em juízo sobre os ímpios. O pedido de Abacuque aqui é: Senhor, na tua ira, quando tu vieres, na tua ira, Abacuque não veria isso acontecer. Na tua ira, quando tu vieres, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te do teu povo na tua ira, ó Pai, do povo que escolheste dentre as nações, povo que libertaste do cativeiro egípcio, povo que Deus havia conduzido ao Sinai, lhe dando a lei, lhe dando as promessas, lhe dando o culto. Abacuque é como se ele estivesse dizendo: quebramos, porque ele utiliza aqui o termo, o nome de Deus, o tetragrama que nós chamamos. É o nome pessoal de Deus, o nome pelo qual Deus ele se revelou a Moisés, que é as palavras hebraicas Yod, Rei, Vav e Rei. São 4 palavras hebraicas, que é o tetragrama. É o Yahweh, alguns pronunciam, ou Yehuah, traduzida nas nossas Bíblias como Yahvé ou Jeová. Então Deus se revela assim ao seu povo. Então é como se ele dissesse a Deus: Tu és o Senhor, ó Senhor, o Deus do nosso povo. Quebramos os termos da aliança e somos merecedores da disciplina. Mas mesmo na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Que o teu povo não seja destruído, que o teu povo não seja eliminado, mas traga o teu povo de volta à terra que nos deste. Porque Deus viria contra o povo seria desterrado e o povo seria levado cativo à Babilônia, seria disperso dentre os povos. Mas, Senhor, não deixe o teu povo permanecer lá para sempre. Traga o teu povo de volta, que prometeste aos nossos pais. O Senhor prometeu uma aliança, o Senhor fez uma aliança com os nossos pais, com esse povo. Então, ó Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tenha misericórdia do teu povo, como muitas vezes o Senhor tem feito ao longo da história. Esta é a oração do profeta inicial. Lembrando aqui 2 pedidos. O primeiro pedido do profeta: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ó Deus, realize no meio do seu povo os mesmos feitos que o Senhor já vem efetuado no passado. Os teus atos de grandeza na história, faça em favor do teu povo. Venha sobre o teu povo, ó Deus. E o segundo pedido: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que nós podemos aprender aqui com estes 2 versos? Com estes 2 versos de hoje, queridos irmãos. Alguns pontos aqui que eu tenho. Primeiro, os feitos de Deus na história. Abacuque ouviu e teve acesso às obras de Deus na história, às grandezas de Deus na história. Ele tinha conhecimento disso. Ouvi, Senhor, a tua fama. Ouvi, Senhor, os teus atos na história. Queridos irmãos, tudo o que Deus ele quis nos dizer a respeito de si mesmo está revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. Tudo. Tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. São nelas
e através delas, das Escrituras, que podemos conhecer a Deus. Você e eu ainda temos a oportunidade de conhecermos a Deus, conhecermos os planos de Deus, os planos de redenção, conhecermos a sua vontade, conhecermos os seus feitos na história, conhecermos os seus atributos divinos, eternos e imutáveis. Mas não há outra maneira de nós conhecermos a Deus e os feitos de Deus a não ser nas páginas das Escrituras Sagradas. Graças a Deus, queridos, nós temos acesso à sua vontade, nós temos acesso à sua palavra. Ela está canonizada já em 66 livros, compilados ao longo de séculos de história por mais de 40 autores. Ainda temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e a pessoa bendita de Deus. Portanto, medite, leia, estude a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, não desperdice o seu tempo com coisas banais. Quando nós podemos estar recordando e aprendendo das grandezas de Deus na história, dos feitos de Deus na fonte que é a sua palavra. Aproveite a oportunidade, aproveite o seu tempo. Muitas pessoas ainda perguntam: como podemos conhecer a vontade de Deus? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes. Como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como podemos ter respostas? Como saber o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará? Bom, eu espero que você tenha entendido onde buscar a sua resposta, onde meditar, onde buscar. É o único caminho. É o único caminho, irmãos. É buscar na fonte onde estão revelados os feitos grandiosos de Deus, o seu ser, a sua essência, os seus atributos, o grandioso plano da redenção, a sua vontade para a nossa vida, o início, o meio e o fim da história, o mistério de Deus que está revelado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. É o caminho para as nossas vidas. Abacuque, ele se debruça diante de Deus em reverência e em temor. Ele fica alarmado quando ele conhece os feitos de Deus na história, quando ele passa a ouvir os feitos de Deus e ter acesso a eles. Segundo ponto, que é nessa esteira aqui, quando Abacuque então recorda e medita na grandeza de Deus, ele fica alarmado. Isso produz temor no profeta, produz reverência no profeta. A sua oração, sob forma de cântico, revela isso. Ela estava fundamentada, a sua oração, no que ele conhecia de Deus. No que ele conhecia de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que nunca haverá, meus irmãos, entendam isso, nunca haverá verdadeiro temor de Deus. Nunca haverá verdadeira reverência, verdadeiro culto, verdadeira adoração, verdadeira oração a Deus, enquanto não houver um entendimento verdadeiro da pessoa bendita de Deus, dos feitos de Deus, dos atributos de Deus e da sua vontade. É o conhecimento de Deus que produz o verdadeiro louvor e temor a Deus. O salmista dizia isso: ó Deus, cantarei os teus decretos. O motivo do meu louvor são os teus decretos. O que produz louvor na minha alma, no meu coração, é o conhecer os teus decretos, conhecer os teus atributos, conhecer o Senhor. Nós ficamos de fato alarmados quando isso acontece. Do contrário, queridos, sem este apreço por Deus, por conhecer a Deus, pela sua vontade revelada na Escritura, não será possível. Não produzirá o genuíno. Veja o evangelicalismo brasileiro. Eis a resposta diante de nós. Só poderá haver o genuíno quando você contemplar e conhecer o que é genuíno. Só produzirá verdadeira reverência, temor e adoração quando nós conhecermos de fato a vontade de Deus, o ser de Deus, a grandeza de Deus, os atos de Deus, quem Ele é, a sua palavra, a sua vontade revelada nas páginas das Escrituras. Exatamente assim produzirá o verdadeiro louvor, a verdadeira atitude cristã. Como eu disse, essa é a resposta porque não há, ou há muito pouco no nosso país.
muito pouco. Falta, de fato, se debruçar diante do conhecimento de Deus para produzir todos esses efeitos no nosso coração e na nossa alma. Terceiro lugar, nós podemos orar e pedir a Deus que Ele venha agir poderosamente no meio do seu povo. O profeta Abacuque fez isso. Ó Deus, aviva a tua obra no meio do teu povo, ao decorrer dos anos. Quantas vezes o Senhor agiu em favor do seu povo? Faça de novo, ó Deus, faça conhecidas as tuas obras, ó Senhor, no nosso tempo. Todo tempo, meus irmãos, é tempo de invocarmos a mão de Deus poderosa sobre a nossa vida, sobre o nosso povo. A igreja do Senhor precisa fazê-lo. A igreja do Senhor precisa invocar o nome do Senhor, para que a boa mão de Deus manifeste-se sobre o seu povo, para que Deus haja na vida do seu povo poderosamente, para que Deus haja nesse mundo poderosamente e que seja conhecida as suas obras no meio do seu povo e diante dos povos ao redor do seu povo. Oremos a Deus, nós podemos orar e devemos pedir a Deus para que Deus venha sobre nós. Ore a Deus, oremos a Deus. E por último, lembre-se disso. Deus, na sua ira, Ele lembra-se da sua misericórdia. Deus é um Deus que se ira. Talvez isso é novo para alguns que estão me ouvindo aqui. Deus é um Deus que se ira. E a sua ira não é uma ira pecaminosa, não é uma ira como a ira humana. É uma ira justa, é uma ira santa, porque é uma manifestação da sua santidade contra o pecado. Deus rejeita o pecado, em razão dos pecados dos pecadores. O pecado e a rebelião nunca ficarão impunes diante de Deus. Deus não deixará o pecado impune. Por isso, Deus, ele vem com ira. A ira de Deus permanece sobre os homens, mas ele ainda está agindo com misericórdia. Deus ainda está agindo com misericórdia também. Essas duas facetas do caráter de Deus, a ira e a misericórdia, a justiça de Deus e a bondade de Deus. Portanto, ainda é tempo para arrependimento. Ainda é tempo para arrependimento, de se humilhar diante de Deus, de clamar por misericórdia. Essa misericórdia, ela foi manifestada na sua plenitude. A misericórdia de Deus, ela tem o seu clímax na pessoa e na obra do bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas este tempo findará. Este tempo chegará ao fim, restando apenas o juízo de Deus, onde haverá a manifestação total da sua ira. Deus reservou um dia para isso. Mas em Cristo Jesus, Deus ainda perdoa pecados, Deus ainda livra o seu povo por conta da sua misericórdia, e Deus ainda concede bênçãos ao seu povo por conta da sua misericórdia. A sua ira, lembra-se ele da sua misericórdia. Eu gostaria de orar com vocês. Curve a sua fronte e logo após nós estaremos abrindo para um momento de perguntas e respostas. Oremos, queridos. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite de hoje, por estudarmos a Tua Palavra. Mais um trecho, ó Deus, da Escritura que alimenta a nossa alma. Eu lhe suplico que o Teu Espírito haja na vida do Teu povo. Que o Teu Espírito, ó Deus, traga temor aos nossos corações, reverência, ó Deus, diante de Ti. E que Ele traga arrependimento, conceda arrependimento àqueles que nos ouvem, para se curvarem diante daquele que está sentado no alto e sublime trono. Ó Deus, nós oramos, suplicamos a Ti e pedimos a aplicação da Tua Palavra mediante a operação do Teu Espírito. Na mediação de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu desejo que Deus vos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir.